Viver no ano da década de 2020, estamos em 2023 nesse exato momento, já é um grande desafio. Agora imagina você viver na década de 80, 1980. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o filme Armageddon Time. Não sei se meu inglês ali tá bom nesse momento da fala. Armageddon Time, talvez deve ser isso. Nós vamos falar sobre essa hora do juízo final. Oi gente, tudo bem? Aqui é a Fer Sugano, comigo tudo bem na graça de Deus, obrigada. Hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre esse filme, Armageddon Time. Eu fiz uma breve pesquisa ali pelo Google que me direcionou para esse título alternativo de livre tradução que se chama Hora do Juízo Final. E eu achei interessante porque eu só fui buscar isso depois que eu assisti o filme. Eu já tinha começado a assisti-lo há algum tempo atrás, mas aí eu parei e aí eu decidi retomá-lo nessa semana de gravação e gostei bastante, então eu quero conversar um pouco com vocês. No começo do filme, ele já mostra ali um professor analisando ali o comportamento de dois alunos. Um deles estava desenhando, sabe, ali uma caricatura. Na verdade, eu acho que é um autorretrato. Um retrato do professor. E, gente, maravilhosamente bem. O menino é super talentoso. Eles estão ali na 6ª série. E já desenha super bem o menino. E o professor, eu acho que ele sacou isso. Só que ele não quis ali dar o braço a torcer. Porque sabe aquelas pessoas superiores? E não é porque ele é professor, né, gente? Eu acho que, de fato, ele era um tanto ali superior. Ele queria, assim, talvez impor muito aos alunos, mas isso também é entendido porque eles estão ali na década de 1980, então talvez fosse assim mesmo. Eu nasci na década de 80, mas ver isso ali, eles estavam na década de 80, então talvez ali seja um pouco complicado ali entender aquele momento deles. O professor, ele não é muito tolerante, ele afasta esses dois alunos aí e dá um tratamento diferente para cada um deles, que logo mais vocês vão entender. Se fosse isso hoje, eu não sei como sairia bem, gente. Acho que não sairia bem essa situação. Então já mostra ali ele afastando esses dois alunos, porque eles queriam entreter a sala, sabe aquelas risadinhas? Eu já dei aula e já fui aluna, né, gente? Então a gente sabe como é. E talvez algo que seja inofensivo para uns pode ser um tanto pesado para outros. E esse professor, de fato, ele não foi nada tolerante. O legal de tudo é que esses dois alunos começaram a conversar entre si, porque um começou a observar o jeito que o professor tratava os dois. E eles perceberam que não só havia diferente por conta da pele, da cor da pele, de um ser branco e o outro ser negro, preto, mas também havia uma diferença financeira. E então eles começaram a perceber que a realidade de vida deles era bem diferente. Mas se a gente pensar um pouco, a gente vai conseguir compreender que hoje, em 2023, não é tão diferente assim. Um dos garotos branco, ele mora com a família, mãe, pai, irmão, e de vez em quando recebe ali a visita dos avós maternos e das tias-avós ali da família. No que eu entendi, é um bom relacionamento, eles conversam, eles se divertem e discutem também. E no que eu entendi, é 2 irmãos adolescentes, um que estuda na escola pública e o outro que estuda na escola privada. Logo mais a gente também vai entender um pouquinho por que isso. Logo no começo do filme a gente vai ver uma cena super interessante ali da família à mesa jantando. E eu preciso te confessar que se eu estivesse ali naquela cena, no momento que estava acontecendo, eu surtaria. Mas o interessante é ali observar o comportamento do pai e da mãe, tentando dar bons modos aos garotos. Eles vão dialogando ali com os garotos sobre os assuntos importantes da família. Eu tô aqui com o meu caderno terapia, fazendo com as minhas anotações, tá? Eles vão dialogando ali por assuntos importantes da família, como é a convivência no trabalho, na escola.
entre as pessoas desse universo que eles transitam, sabe? E eu percebi muito amor entre eles, apesar dos conflitos que toda a família enfrentam e esses universos ali que eles transitam. Numa outra cena, o avô materno foi visitar o garoto ali no quarto e começou a conversar com ele, contar uma história de quando a mãe dele, que era ucraniana, saiu de lá para os Estados Unidos devido a uma guerra que estava acontecendo ali, e também a situação da família que era judia, vinham de judeus. Ele falou ali sobre alguns traumas que a família enfrentou, de tudo que eles sofreram, o quanto que eles gostavam, mas nem todos sobreviveram, porque a situação realmente era delicada naquele momento lá na Ucrânia, por isso vieram para os Estados Unidos. E o garoto de 11 anos ouviu tudo atentamente e ficou ali pensativo também com as coisas que estavam acontecendo. O filme continua e ressalta a amizade ali, que tem essa diferença entre eles, entre realidade social, financeira, a forma como que as pessoas os tratam é bem diferente, sabe? E isso mexe com a gente também, né? Porque ainda hoje a gente vê muito isso. E o filme retrata bastante o que é essa diferença entre eles. E o Paul, ele percebe tanto isso, que o John tá triste, que ele até pergunta pra ele como é que ele se sente, sabe? Se ele vai ficar bem com tudo isso. E ele também não entende muito bem por que as pessoas fazem isso. E apesar de tudo isso acontecer com o John, ele não deixa transparecer e tenta elevar a autoestima pra continuar vivendo bem. O John mora com a avó dele, né? E tem uma vida ali bem simples, bem diferente da do Paul. Então ele tenta levar a vida dele da melhor forma que pode. Só que vai acontecer ali algumas situações que eu vou deixar para vocês verem também lá no filme. Se por um lado a sociedade não incentiva as pessoas próximas, não incentivam o garoto John a seguir os sonhos dele, que um deles é ir para a NASA. Por outro lado, o avô do Paul compra até umas tintas super lindas, sabe? Um estojo assim cheio de tintas para incentivá-lo no sonho dele de ser um desenhista, ser um artista. Agora me conta aqui, como é que as diferenças te fazem se sentirem? Você já sentiu essa diferença, não só na cor da pele, mas de repente por você ter uma condição social, financeira, melhor ou pior do que uma outra pessoa? E essa foi uma das perguntas que a professora da escola particular de Paul fez a ele, porque ele mudou de escola da pública para a privada e lá era bem diferente o ambiente, sabe, gente? E então foi essa professora aí perguntar para ele e querer saber dos sentimentos dele em relação àquilo, aquela novidade que ele estava vivendo. Mas nem tudo são flores para os garotos. Os dois se enfiam numa encrenca, sabe? E aí tudo muda de figura. E além de tudo isso acontecer, o Paul sofreu uma perda familiar significativa. Mas por outro lado, o John também estava ali lidando com uma situação bem difícil com a avó dele. Mas as coisas ainda podem ficar pior do que a gente imagina. Agora trazendo aqui, gente, mais para perto esse ano que nós estamos vivendo e olhando assim com distanciamento para a década de 1980, lá havia muita rigidez por parte da educação, dos pais, como eles eram tratados, as crianças, sabe? E eu presenciei um pouco disso já na década de 90, 90 e pouco, sabe? E de fato tem muita diferença da de hoje. Coloca aqui pra mim também, se você percebe isso. As coisas mudaram muito, você acha? Ou não? Esse filme também fala sobre sonhos, o sonho americano, sabe? Os sonhos futuros deles pra família, o quanto isso era importante pra eles. A atriz que fez a mãe de Paul, a Anne Hathaway, gente, ela fez Diário de uma Princesa. Ela é excelente, gosto muito dela. Alguns papéis que ela fez eu não gostei, mas outros aí, O Senhor Estagiário também foi ela que fez. E ela é maravilhosa, gosto muito. Só que nesse papel particularmente, ela me mostrou assim uma outra face, um outro jeito, sabe? E eu gostei muito, 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 muito. Nem parece ela, gente. Ela tá maravilhosa. Não que não fosse bom os outros papéis que ela fez, mas esse tá muito legal, muito diferente e interessante de acompanhá-la. Eu gostei bastante porque ela trouxe uma boa dose de dramatização para aquele ambiente que ela estava inserida, sabe?
O avô também do Paul é maravilhoso, acho que é o Anthony Hopkins. Ele é maravilhoso, gente. Foi fantástico. Aliás, todo o elenco é fantástico, porque senão não ia dar essa beleza, esse brilho que deu para todos, sabe, ao redor. Talvez eu esperasse um pouquinho mais do desfecho do filme, mas essa é só a minha opinião e talvez você tenha a sua aí também. E no final das contas eu gostei bastante do filme. Agora eu quero saber de você. Me conta aqui se você já viu esse filme, não viu, se você soube sobre esse filme, o que você achou, se você leu a sinopse ou assistiu alguma coisa sobre ele, o trailer. Me conta aqui também pra gente conversar, tá bom? Muito obrigada por você ter ficado até o final desse vídeo. Deixe seu like e também inscreva-se no canal se você ainda não tiver sido inscrito. Meu muito obrigada a todos vocês que já fazem aqui parte da comunidade. O meu super abraço e até mais. Tchau!